Eu agradeço o convite feito pelo reverendo Rogério, a organização do evento, agradeço a hospitalidade, estou lá na casa do nosso irmão Mário Sérgio, sua família. Trago um abraço do reverendo Everton Tocachique, lá de São Paulo, e me alegro muito em falar sobre esse tema, crescimento da igreja. Vamos então abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. E leiamos do 2 ao 47. Atos 2, de 2 a 47. Atos 2, de 2 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te louvamos por tua graça sobre a nossa vida, te louvamos por tua palavra, ó Pai, que nos orienta, que nos instrui em todos os assuntos, em tudo aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos do Senhor, Pai. Queremos pedir a tua instrução mais uma vez, Pai, a ajuda, o auxílio do teu Santo Espírito, a falar ao nosso coração aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos e coloquemos em prática na nossa vida, Pai. Abençoe este trabalho que se inicia agora. Ó Pai, que todos os teus servos que falarão, todas as palavras que serão expostas, sejam uma bênção na vida do teu povo, fortaleçam o teu povo, a tua igreja, a fim de que a glória de Cristo, Pai, brilhe com cada vez mais fulgor nesta cidade. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito se fala sobre crescimento de igreja. Aliás, parece que é uma moda agora falar-se sobre plantação de igrejas. Muitos são os congressos com esse tema. E o texto que nós temos aqui diante de nós é rico no aspecto de crescimento. Mas não apenas crescimento numérico. Na verdade, o crescimento numérico do texto é apenas um detalhe. Porque o texto está falando de outro tipo de crescimento. E aqui nós já temos uma ideia muito importante, que o crescimento numérico ele é uma mera consequência de um crescimento da igreja em outras áreas. Quando uma igreja é fiel à palavra do Senhor e ela persevera nas áreas que nós veremos aqui, como diz o verso 46, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Há uma perspectiva hoje no mundo evangélico de que esse é o fim primeiro da igreja. Crescimento, evangelização, o que é equivocado? Porque nós aprendemos desde criança que o primeiro objetivo, o fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O evangelismo é um meio pelo qual nós trazemos pessoas para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, numa escala de prioridade, o culto vem primeiro do que a evangelização. Quando o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor, ali ele está no ápice da sua existência. A igreja foi criada para adorar ao Senhor. E o evangelismo é importantíssimo, mas ele é um meio para que o fim, que é adorar ao Senhor, seja atingido. Então, quando você percebe isso, as coisas começam a mudar um pouco. E algumas igrejas que ficam dando muita ênfase na evangelização descuidam do culto, descuidam da doutrina, descuidam da comunhão, descuidam de muitas áreas para dar foco na evangelização. Quando na verdade deveria ser o contrário. Nós vamos perseverar nestas outras áreas e o crescimento vai vir naturalmente. Quando nós perseveramos na palavra, na doutrina, nós vamos evangelizar, é óbvio. Mas não é o fim principal da igreja, a evangelização. É Deus quem vai trazendo o seu povo e vai usando a vida daqueles que estão na igreja para passar a mensagem.
Baseados então no versículo 42, principalmente, nós vamos ver quais elementos em quais elementos nós devemos perseverar, ou uma igreja deve perseverar, para que haja crescimento numérico, né, depois de todos os outros crescimentos. Então, o crescimento da igreja ocorre quando, primeiro, há perseverança na doutrina dos apóstolos. Eu vou usar as divisões do texto, meus irmãos. Verso 42, 4 divisões. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles primeiro perseveravam na doutrina dos apóstolos. Algumas implicações do que significa então perseverar na doutrina dos apóstolos. Primeiro, a primeira e óbvia é perseverar. O verbo utilizado aqui, ele mostra que há um esforço, há um empenho em você perseguir e aprender e buscar a doutrina dos apóstolos. Há um esforço envolvido. Ora, meus irmãos, nós vemos muitas igrejas hoje na Europa que tinham a doutrina correta, mas não perseveraram. Há uns anos atrás eu tive a chance de ir para a Holanda, num simpósio que aconteceu lá, uma consulta entre holandeses e brasileiros, e um grupo de brasileiros foi, e eles estavam pedindo ajuda, porque as igrejas deles estão diminuindo em ritmo acelerado. E a cada reunião de presbitério daquela denominação é para decidir qual imóvel eles vão vender. Porque não há mais conversões, as igrejas estão cheias de pessoas idosas, não há mais jovens chegando, patrimônios imensos, e você tem um custo para manter um patrimônio grande, então a cada reunião é para decidir qual imóvel eles vão vender. E eles estavam pedindo socorro para os brasileiros. E nós podemos falar lá, dentre outras coisas, que eles descuidaram da doutrina. O liberalismo entrou. E quando o liberalismo entra, meus irmãos, isso não é surpresa. A igreja decai. As igrejas norte-americanas, em que o liberalismo entrou, nenhuma delas cresceu. Todas decaíram. As estatísticas são gigantescas em termos de declínio. Então, foram igrejas que não perseveraram na doutrina. No Brasil, nós temos um fenômeno muito interessante. As igrejas que mais têm se apegado à doutrina hoje, dentro da igreja presbiteriana, dentro do mundo evangélico, são as igrejas que mais crescem. Eu não sei aqui em Rondônia se vocês estão recebendo pessoas do pentecostalismo, não é? Lá em São Paulo, a igreja que eu pastoreio, se eu perguntar quem veio do pentecostalismo, mais da metade da igreja. É impressionante. Por quê? Porque os nossos irmãos pentecostais descobriram que há igrejas tratando a doutrina com seriedade, com profundidade, com perseverança. E eles estão sedentos pela palavra. E eles estão chegando aos montes. No seminário que eu dirijo, eu tenho também um monte de futuros pastores que vieram da Assembleia de Deus. Descobriram pela internet as doutrinas da graça, ouviram centenas de vídeos, leram livros, acharam a igreja presbiteriana e agora foram para o seminário. Então, note, há uns 20 anos atrás, isso era inimaginável. As igrejas que cresciam eram as igrejas bagunçadas, as igrejas com liturgia aberta, flertando com o pentecostalismo. Os conservadores lá atrás, e eu estava lá atrás, a gente falava, a gente está firme no Senhor, Deus proverá. Mas era um panorama muito difícil. Eis que Deus mudou todas as coisas. E hoje as igrejas mais aplicadas à doutrina são as igrejas que mais têm crescido, porque Deus tem mandado as pessoas. Então, a primeira implicação aqui é perseverar. Mas perseverar no quê? Perseverar na doutrina. Perseverar na doutrina. Hoje a palavra doutrina é mal vista pelas igrejas que não são muito reformadas, não é? Há um grupo de igrejas no evangelicalismo que não gosta da palavra doutrina. Eles preferem dar ênfase a outras coisas. E as ênfases são as mais variadas, não é? Você tem igrejas com projetos sociais, cuja ênfase é atender ao pobre, e aí entra creches, sopão para mendigos, alfabetização. Você tem igrejas, como eu falei no começo, muito voltadas para evangelização, mas que não gostam de doutrina,
Você vai num culto, é só temas atuais e pouca exposição bíblica, muita psicologia no púlpito e pouca exposição da palavra, autoajuda, né, e pouca teologia. Você tem igrejas voltadas à música. Aliás, há igrejas em que se gasta 40, 50, 60 minutos com música e pouquíssimo tempo com palavra. Igrejas que não gostam de doutrina. Mas aqueles nossos irmãos, ali, meus irmãos, da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina. Essa era uma ênfase muito clara, na doutrina, no conhecimento. Era uma luta constante em aprender mais, em crescer na doutrina. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele já previa que o desapego à doutrina viria, quando ele disse em 1 Timóteo 1,10, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. E na segunda carta a Timóteo 4,3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Esse tempo chegou, está na nossa geração. Hoje nós temos pessoas que abominam Bíblia, abominam doutrina, e que vão encontrar uma igreja que lhes agrade, que faça uma deliciosa coceira no seu ouvido. Essa é a ideia do texto. E no passado as pessoas iam para a igreja para serem confrontadas, para se adequar ao padrão divino. Hoje as pessoas procuram uma igreja que concorde com as suas ideias. Então, vai de igreja em igreja até achar um pastor que mais ou menos concorde com aquilo que eu penso. Ah, esse pastor é ótimo, ele é um espelho, então eu devo ficar nesta igreja. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Nós já estamos vivendo este tempo. Assim, meus irmãos, é perseverança, é esforço, mas é em quê? É na doutrina. Não é perseverança na música, não é perseverança no exorcismo, nas curas, nos dons espetaculares, é perseverança na doutrina. É a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que fortalece o nosso coração e que nos dá base para toda a vida. Mas uma terceira implicação deste primeiro ponto. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era qualquer doutrina, era a doutrina dos apóstolos. O caminho das seitas hoje é perseverar na doutrina herética, é perseverar na doutrina de Allan Kardec, é perseverar na doutrina de Charles Taze Russell, os Testemunhos de Jeová, é perseverar na doutrina de Ellen White, os sabatistas, ou de Smith, os mormons. E as seitas, e vocês sabem disso, algumas pessoas dentro da seita são muito perseverantes. Eles estudam aqueles livrinhos, aquelas coisas, mas estão perseverando em uma doutrina que não é a doutrina dos apóstolos. Então a primeira implicação do texto é que Deus vai dar crescimento para uma igreja que persevera na doutrina, mas na doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. Outro evangelho. E hoje nós temos igrejas que têm de fato outro evangelho, outra doutrina. Igrejas que não creem na Trindade, igrejas que afirmam que crente não peca, que o crente já está santo, igrejas que ordenam mulheres ao sagrado ministério, igrejas que já aceitam homossexuais. Então, uma perseverança numa doutrina que não é a doutrina dos apóstolos. Então, o crescimento da igreja ocorre quando há perseverança na doutrina. Aí está o nosso foco primeiro, perseverar na doutrina. As nossas igrejas com exposição bíblica, com sermões que não duram 10 minutos e são 50 minutos de música. Ao contrário, são sermões demorados, porque é o sermão que de fato alimenta o povo. Nenhum problema com música, tá, pastor? Mas a ênfase está na palavra. E aliás, Martinho Lutero, que era músico e era teólogo, doutor em teologia, ele dizia que a música era predicatio sonora, era pregação sonora. E Martinho Lutero sabia do poder da música e ele usava a música para que as pessoas guardassem o quê?
doutrina no coração. E é dele a frase, mais ou menos assim: os sermões que eu prego, em 2 semanas vocês esqueceram, mas a música que eu componho vocês nunca esquecerão. E cá estamos nós, alguns de nós sabendo Castelo Forte decorado. Mas algum sermão de Lutero você tem decorado aí na tua cabeça? De fato, algumas músicas ficaram imortalizadas. E graças a Deus foram músicas que continham doutrina, continham palavra de Deus. Então a música é instrumento para gravação da palavra, predicatio sonora. É a nossa perseverança na doutrina. A segunda perseverança é na comunhão, seguindo o texto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que significa comunhão? A palavra comunhão vem de comum. Até em português, né, tem essa ligação. Comum, comunhão. A mesma coisa no grego. No grego é uma palavra utilizada no meio evangélico que é koinonia. Koinonia. E do que o texto está falando aqui? Que tipo de comunhão? Ou quais são os elementos da comunhão? A primeira comunhão que nós temos aqui no texto é justamente na doutrina. Aquele grupo tinha muitas coisas em comum, mas algo que era essencial e principal nas coisas que eles tinham em comum era a doutrina. Eles estavam ali crendo nas mesmas coisas. Eles viviam num mundo ímpio, num mundo de muitos deuses, mas aquele grupo que estava ali tinha em comum a doutrina de Deus, a doutrina dos apóstolos. Veja o verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Os que creram estavam juntos. Os que creram estavam em comunhão. E eles tinham tudo em comum. Eles tinham uma fé em comum, uma doutrina em comum. E até os bens deles, em certo sentido, eram distribuídos para que os mais pobres fossem assistidos. Todos os que criam na palavra estavam juntos. A palavra de Deus trazia unidade àquele povo. Imagine você uma igreja hoje com pessoas pensando totalmente diferente, de modo diferente. Uma igreja composta por pessoas que apreciam teologia reformada, ao passo que há pessoas que apreciam ainda o pentecostalismo e pessoas que têm outra tendência. Essa igreja vai dividir. Né? Esse exército dividido, ele não vai avançar. A unidade, meus irmãos, ela é composta a partir da palavra. Às vezes, algumas denominações tentam forçar uma unidade denominacional fora da palavra. E aí você tem um grande caldeirão com várias tendências, com pragmáticos, com pentecostais, com conservadores, com reformados. Mas isso não é unidade. A unidade se estabelece na palavra, quando as pessoas estão juntas, porque elas creem na mesma coisa, elas seguem a mesma doutrina, a doutrina dos apóstolos. Uma igreja com mente dividida, ela não prevalecerá. Eu conheci uma igreja, eu fiz parte de uma igreja, na verdade, no passado, na minha adolescência, que quando os jovens cantavam cânticos, os adultos, ou boa parte dos adultos, os mais velhos, ficavam sentados, de braços cruzados. E quando os mais velhos cantavam hinos, os jovens saíam da igreja. Era uma igreja dividida entre hinos e cânticos. É uma coisa, mas havia um grande conflito lá nesse sentido. Né? E hoje você também tem igrejas que tem pessoas tão diferentes, porque a ênfase não é a unidade na palavra, mas é em outras coisas, que você tem esse tipo de divisão. Atos 4:32 é um versículo que faz total sentido aqui. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Veja a unidade. A unidade em torno daquela multidão que creu. Eles tinham um coração e tinham uma alma. Eles estavam unidos na sua fé. O apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios 1:10, ele disse assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa,
e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ele estava escrevendo para uma igreja que estava bem desunida, né? Em Corinto você tinha divisões de liderança, porque alguns haviam sido batizados por Paulo, outros por Apolo, outros por Pedro, e tinha um grupo que se achava mais espiritual que dizia: nós não somos nem do grupo de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Nós somos do grupo de Cristo, nós somos os espirituais. Então era uma igreja bem dividida. Havia ali uma divisão também do ponto de vista social. No texto da ceia, 1 Coríntios 11, você tem ali aqueles que chegavam mais cedo e comiam a comida, e o apóstolo Paulo fala: e há quem até se embriague, ao passo que há quem tem fome. Vocês estão menosprezando os que nada têm? Os que nada têm ali naquele texto é um termo técnico para os pobres da igreja, gente muito pobre que estava sendo desprezada na alimentação. Os mais ricos chegavam antes, comiam tudo. Quando os mais pobres chegavam, não tinha mais nada. Então havia divisão também social naquela igreja. E o apóstolo Paulo está tentando corrigir, dizendo: eu rogo, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que faleis a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O apóstolo Paulo entrou em mais uma dessas divergências, quando ele escreveu aos Filipenses, em duas mulheres que lá estavam. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor, porque elas também não estavam em comunhão. E ainda aos Filipenses ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então a nossa perseverança deve ser na comunhão, e a comunhão na forma de pensar, uma comunhão de coração, de fé, de mente. Em segundo lugar, a nossa comunhão deve ser na fé. O texto, voltando a Atos 2, verso 43, diz que em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Aquelas pessoas tinham temor a Deus, eram pessoas de fé, pessoas piedosas. Aqueles crentes, além de ter essa comunhão de pensamento, tinham um temor comum entre eles. E esse temor, esta comunhão de fé, se manifestava na vida em comum. Veja o verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E o 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nós vemos uma igreja aqui, meus irmãos, que não funciona apenas no domingo. É uma igreja que tem relacionamento durante a semana. Era uma igreja que perseverava todos os dias, diz o texto, unânimes no templo. Mas não apenas no templo, eles partiam pão de casa em casa. Havia uma fé ativa e vibrante naquelas pessoas, era algo que os unia também, de modo que os relacionamentos deles com o Senhor não eram apenas no domingo, mas eram durante a semana e todos os dias no templo, e nas casas também partindo o pão. Havia uma real comunhão ali na fé. Isso é de fato comunhão. E também comunhão na necessidade. No versículo 45 nós lemos: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Nos ajuda a compreender também esse aspecto de comunhão na necessidade, o capítulo 4, dos versos 32 ao 37. Acompanhe na sua Bíblia, o capítulo 4, do 32 ao 37. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes.
e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E aí vem o exemplo de Barnabé, que vendeu um campo e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Qual é a aplicação, meus irmãos, desses versículos para os nossos dias? Significa que todo mundo aqui vai vender suas propriedades e vai trazer aos pés do pastor? Não é isso. Também não é, como alguns tentam forçar o texto, a base para o socialismo. Eu já vi socialistas e marxistas defendendo suas teses nesse texto, dizendo assim, está vendo? A igreja era socialista. Não, no socialismo, quem tem tudo é o Estado, né? Não é a igreja, é o Estado que tem tudo. O que nós temos aqui, meus irmãos, é misericórdia, é desapego material, é a compreensão de que nós, em última instância, não temos nada. Nós somos apenas usufruidores dos bens que são de Deus. Porque nós chegamos no mundo, há bens à nossa disposição, e nós morremos sem levar nenhum desses bens. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém. É o Salmo 24. Deus é dono de tudo, nós apenas usufruímos dos seus bens. E a igreja primitiva tinha isso muito bem claro na sua cabeça. Quando diz aqui o texto que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, na medida em que havia necessitados na igreja, aqueles que tinham mais de um bem, eles vendiam um bem ou outro, como fez Barnabé, para que não houvesse pessoas passando necessidade na igreja. E isso é possível de se fazer. Mas note, não é uma obrigação de que nós vendamos agora todas as nossas coisas e distribuamos. Mas o princípio é o princípio da misericórdia, de que se há pessoas passando necessidade na nossa igreja, nós temos que ter comunhão nessa necessidade. E temos que envidar esforços para acudir essas pessoas. Eu não falaria isso lá na igreja que eu pastoreio, mas, né, para não expor ninguém lá, mas aqui eu estou bem longe. Nós já tivemos casos lá na igreja de pessoas passando por apertos financeiros muito grandes, de dívidas grandes, né, de conta de água, conta de luz e uma série de coisas atrasadas e a pessoa com nome sujo. E o que nós fizemos algumas vezes? Juntamos os homens da igreja e falamos, vamos resolver, vamos rachar. Qual é o total da dívida? Vamos rachar entre nós e cada mês um de nós, né, ou todos dão uma parcela e aí nós saldamos as dívidas do irmão para arrumar a situação do irmão. Algumas vezes nós fizemos isso. E eu acho que a igreja, quando ela tem de fato o amor de Cristo no coração, ela não pode ficar insensível a um irmão que está padecendo, sofrendo na área financeira. A igreja, esse corpo, essa comunidade, ela deve ter comunhão de fato na necessidade do próximo. Assim, meus irmãos, nós vemos que esse é o padrão neotestamentário. O apóstolo Paulo foi ajudado quando ele passou por necessidade, ele diz isso lá em Filipenses 4, de 10 a 20. Ele mesmo saiu pelas igrejas levantando uma coleta para os irmãos que estavam necessitados da Judeia, e nós temos este exemplo na Escritura. João, na sua primeira epístola, ele diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha aí o que é o evangelho. Você não pode fechar o teu coração vendo o teu irmão passar necessidade. Isso seria amar não de fato e de verdade. Mas amar de fato e de verdade é um evangelho que ajuda as pessoas ao seu redor. Então, meus irmãos, em segundo lugar, o crescimento da igreja ocorre quando há perseverança na comunhão. Comunhão na doutrina, comunhão na mente, comunhão na fé, comunhão na necessidade. Terceiro lugar, uma igreja cresce a crescimento real quando há perseverança nos sacramentos, ou no caso aqui, no partir do pão. Como diz o verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. O que significa perseverar no partir do pão? Ora,
significa dar valor ao sacramento, à ceia do Senhor. O partir do pão, aqui no versículo 42, ele aponta exatamente para o sacramento da ceia. Lá em Atos, ainda em Atos, no capítulo 20, no verso 7, nós temos a descrição de um culto ali, que foi feito no primeiro dia da semana. E diz lá o texto: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então é a caracterização de um culto aqui, né? O detalhe interessante é que eles passaram a semana reunidos, mas eles se reuniram para o culto no primeiro dia da semana. Se você voltar um versículo, você tem lá a expressão, onde passamos uma semana. Esse é um bom texto para mostrar a mudança do sábado para o domingo. Eles passaram a semana juntos. Quando é que eles fizeram o culto? No primeiro dia da semana, em um culto com ceia. Tá? Então, perseverar no partir do pão é perseverar neste sacramento que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, que é a ceia do Senhor. Ele instituiu numa festa de Páscoa, mudando o sentido da Páscoa, né? A Páscoa, então, era o significado do anjo que passou por cima e que não feriu, né, os primogênitos do povo do Senhor, apontava para a libertação do povo de Deus do Egito. Mas Jesus, ele deu um novo significado na Páscoa, mostrando que ele agora é a verdadeira Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal, e que nós estamos libertos do poder das trevas. Meus irmãos, Jesus Cristo instituiu o sacramento, a ceia especificamente, de uma forma para ela não sair da nossa cabeça. Porque quando você ouve uma pregação, você exercita dois sentidos basicamente. Você está ouvindo o pregador e você está vendo o pregador. Agora, na ceia, Deus faz com que os 5 sentidos sejam envolvidos na ceia. Além de a ceia não ser divorciada da palavra, né, o sacramento é sempre unido à palavra, então você também vê, lê e você ouve as palavras, você sente o cheiro do vinho, do pão. Você pega o pão e o vinho e você ingere o pão e o vinho. Os seus 5 sentidos estão em operação no sacramento da ceia. É de fato algo indelével, para não sair da nossa mente. Deus fez de uma forma para que fique marcado na nossa existência. E uma igreja que se descuida dos sacramentos, ela está no caminho errado. Uma igreja que é fiel nos seus sacramentos, tanto na forma positiva daqueles que participarão, como na forma negativa ou restritiva, impedindo aqueles que não podem participar de participarem, é uma igreja que persevera, é uma igreja que de fato vai crescer. E assim, meus irmãos, além de dar valor à ceia, nós perseveramos no partir do pão, dando valor à comunhão entre os irmãos, porque se a ceia tem um aspecto vertical, que é a nossa comunhão com Deus, ela também tem um aspecto horizontal, porque é uma mesa, e uma mesa é justamente esse aspecto da comunhão entre os irmãos. Um judeu no Antigo Testamento nunca se sentaria numa mesa com alguém que não fosse judeu. Sentar-se à mesa era sinal de comunhão. Mas eis que, como o muro da separação foi derribado, e agora gentios e judeus se assentam numa mesma mesa, nós vemos isso na prática na ceia do Senhor. Quando todos nós nos reunimos diante de uma mesa e compartilhamos o mesmo alimento. Então, há que se perseverar naquilo que Cristo instituiu, no caso aqui do texto, a ceia do Senhor. Em quarto e último lugar, o crescimento da igreja ocorre quando há perseverança nas orações. Verso 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e, por fim, nas orações. O livro de Atos, meus irmãos, nos mostra como a oração era presente ali na igreja primitiva. Uma vez eu estava estudando esse tema e eu pensei, eu vou ler o livro de Atos só para reparar quando aparece a palavra oração. E eu me surpreendi. Aparecem momentos de oração ali no livro de Atos, na igreja primitiva, mais do que nós percebemos. Deixa-me fazer esse exercício contigo. Vá para Atos 1, verso 14.
Atos 1,14. Primeiro a gente vai ver momentos de oração coletivos, a igreja toda. Veja Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles perseveravam unânimes em oração. Unânimes em oração. Impossível não pensar nas nossas reuniões de oração, né, em que não há unanimidade, em que geralmente é 10% da igreja que comparece. Né? Veja como era a igreja primitiva. Eles estavam ali unânimes em oração. Era uma igreja forte, uma igreja vibrante. Vá agora para Atos, capítulo 4, verso 31. 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Note, o livro de Atos não é prescritivo. Não significa que eles se reuniram, oraram, a terra tremeu e isso vai acontecer nos nossos dias, não é? O livro de Atos trata de coisas na história que foram reservadas para a igreja primitiva. Mas o princípio aqui da igreja reunida para a oração, para receber a força de Deus e depois ter força para evangelizar, é um princípio aplicável aos nossos dias. Mas note aqui de novo a igreja reunida em oração. Veja o capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aqui é a escolha dos diáconos. Veja o capítulo 12, verso 12. Capítulo 12, verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. As pessoas estavam ali num momento de situação difícil, né? Com Pedro preso, estavam orando. Era uma igreja que orava. Orações individuais nós temos também no livro de Atos inteiro. Capítulo 3, versículo 1, voltando um pouco, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. No Antigo Testamento você tinha essas orações em horários específicos, e o livro de Atos é um livro de transição. Né? Então, esses discípulos ainda iam ao templo para suas orações. Capítulo 6, versículo 4. Na instituição dos diáconos, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Tem um autor, eu acho que é MacArthur, que diz que o ministério é dividido nessas coisas, em oração e palavra. E que o primeiro dá poder para o segundo. Então, pastores deveriam ter uma divisão muito clara no seu ministério, entre ministério da palavra e ministério da oração. Capítulo 7, versos 59 e 60. 7, 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Note que Estevão está sendo apedrejado e está orando. E está repetindo as palavras de Jesus. Jesus disse na cruz, Pai, não... Como é, minha gente? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aqui, usando palavras diferentes, Estevão pede a mesma coisa. Pai, não lhes imputes este pecado. Um verdadeiro discípulo de Cristo. E há um fato interessante aqui. Por que foi que Lucas acrescentou: e Saulo consentia na sua morte? Por que essa nota, né, aqui de Saulo? Agostinho tem uma interpretação. Agostinho diz que a igreja deve a conversão de Saulo à oração de Estevão. Agostinho diz que Saulo, a imagem... Veja, Saulo não está convertido aqui, ele está, na verdade, aprovando aquela morte,
Mas a imagem de um homem sendo apedrejado, morrendo e orando deve ter dado um curto-circuito na cabeça de Saulo. É por isso que Agostinho arrisca dizer, não é uma conjectura, mas ele arrisca dizer que a igreja deve a oração de Estevão à conversão de Saulo. Mas o nosso foco aqui é a oração. Nós vamos encontrar Paulo agora orando, capítulo 9, verso 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Capítulo 10, versículo 9, nós vamos encontrar Pedro orando. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Na prisão, Paulo e Silas estão orando. Capítulo 16, verso 25. 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E há mais textos, meus irmãos, que mostram como a igreja primitiva perseverava na oração. Uma igreja que quer crescer em todos os sentidos, tem que perseverar na oração. Individualmente, com os crentes orando todos os dias, e coletivamente também, não apenas no culto, mas nas reuniões de oração que acontecem durante a semana. A oração é importantíssima. Eu trago uma ilustração que foi contada pelo Joel Bick, numa das conferências aqui no Brasil. Joel Bick diz que certa vez um grupo de pastores estava tentando interpretar o significado de 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E eles estavam ali tentando fazer aplicações, e uma mulher que era quem estava servindo a mesa de uma igreja puritana estava lá, e eles falaram: escuta, como é que lá na tua igreja é interpretado o orai sem cessar? E ela disse: é simples, quando eu acordo de manhã, eu busco a Deus em oração. E quando eu vou me vestir, enquanto eu estou me vestindo, eu estou orando para que Cristo me vista com as suas vestes de justiça. E aí quando eu vou para a mesa tomar o meu café, na medida em que eu estou me alimentando, eu estou orando para que Deus me alimente espiritualmente, assim como eu estou sendo alimentada fisicamente. E quando eu vou varrer a casa ou tirar a sujeira dos móveis, eu estou orando para que Deus tire a sujeira da minha vida. E assim aquela mulher, ela passava o dia em comunhão com Deus, orando na sua mente. Esse é o orai sem cessar. A oração é importantíssima, meus irmãos, na nossa vida, porque ela mantém a comunhão que nós iniciamos nas primeiras horas do dia, durante o dia, em comunhão com o Senhor. Uma igreja que quer crescer, ela tem que perseverar também na oração. Então, concluindo, meus irmãos, hoje muito se fala em crescimento de igreja, mas de uma perspectiva errada, equivocada, tendo o crescimento como alvo principal. Nós deveríamos e devemos focar em outras coisas. Nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus. É a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Focar no conhecimento da palavra. Individualmente, nas nossas casas, vindo à igreja, esperando receber a palavra. E como igreja, criando de fato sermões que alimentem o povo, escolas dominicais o mais fortes possíveis, incentivo para que os crentes leiam bons livros, para que aprendam a palavra. Perseverança na doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, perseverança na comunhão, como nós vimos, né? A comunhão sendo a comunhão da doutrina, da fé, a comunhão da necessidade. Em terceiro lugar, perseverando no partir do pão e também perseverando nas orações. E aí cumpre-se o versículo 46. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Se nós queremos que as nossas igrejas cresçam em todos os sentidos, eis o caminho, a perseverança nesses itens. Que Deus então assim nos abençoe, que nós sejamos igrejas que perseveram. Amém.